Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Antes de começar a meditação, tem um carro, placa SCP-2150, um Honda branco, para que você vá até o carro. Não tem notícia do que está acontecendo, mas vá lá. SCP-2150, Honda branco. Dirija-se lá, os cuidadores do estacionamento precisam de você lá. Façamos um tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que Ele nos conceda compreender a palavra e ser por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, seguindo os seus passos. Ele vai, a cada passo, conduzindo-nos para dentro de uma realidade extraordinariamente nova. O mistério do seu amor, da vida nova do reino de Deus, que Ele quer que todos participemos. Hoje, de novo, o Evangelho de Marcos continua a nos dar pistas concretas de como olhar para a nossa vida e identificar em nós elementos que aparecem em nossa caminhada de fé
e que constituem verdadeiros bloqueios, obstáculos para que a gente continue seguindo Jesus e mais ainda seguindo e compreendendo verdadeiramente a proposta dele. Vamos lá? Marcos capítulo 9, do versículo 38 até 48, saltando alguns versículos aí. Naquele tempo, João disse a Jesus, leiam: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. João é o mais jovem dos apóstolos. Os estudiosos de Bíblia gostam de tratá-lo como um adolescente. O último que, encantado com o que Jesus fala, ensina e realiza, encantado, é tomado de um fervor piedoso no seguimento de Jesus. É próprio da fé dos jovens. Ao descobrirem as coisas de Deus, terem um tipo de ardor mais visceral, uma paixão mais intensa. E João apresenta isto: vimos um homem expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos porque ele não nos segue. João, que fora enviado pelo Senhor com o poder de expulsar demônios, curar os doentes e realizar a obra de Deus, João agora se vê numa função estranha de fiscal dos outros, fiscal do comportamento dos outros. Ele não só quer fazer o que Jesus mandou, mas ele quer decidir quem é que pode o quê. Nós também muitas vezes somos tomados por essa ilusão de retidão, ilusão de perfeição, ficar fiscalizando os outros, até quando os outros fazem coisas boas. Nós temos a tendência de ver alguém fazendo uma coisa boa, a gente já vai lá. Mas quem é esse? Não é? Ou quando é alguém que a gente conhece, no ambiente da família, do trabalho, a gente fala, está fazendo isso, é bom que está fazendo, mas... E aí vem as reticências que a gente acrescenta um monte de coisa para denegrir a pessoa e dizer que o bem que ela faz não presta, porque ela não tem os requisitos que nós consideramos para que ela realize esse bem. Jesus reage dizendo: João, não deixe que o bem que os outros pratiquem se torne um incômodo para você, um desconforto, um obstáculo para a sua caminhada na fé. Deixe as pessoas fazerem o bem, ainda que elas não tenham todos os requisitos. E Jesus fala, versículo 39, Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. 40, quem não é contra nós, é a nosso favor. Pronto, olha, se é o bem, se é o bom ou o bem, deixa, independente de quem quer que esteja praticando o bem, fazendo o que é bom, deixa. Nós damos conta disso, numa sociedade polarizada como a nossa de ideologias, nós não nos ocupamos com outra coisa senão fiscalizar as pessoas que nós não gostamos, as ideologias que nós não gostamos, para denegri-las, dizendo que o bem que elas fazem não presta. Gastamos muita energia contra, às vezes mais energia, vasculhando a vida de quem a gente não gosta, para mostrar que não prestam, mesmo que façam o bem. Gastamos às vezes mais energia com isso, achando que com isso estamos colaborando com o bem. E ao invés de gastar nossa energia e nossa força fazendo o que é bom, fazendo o bem. E Jesus ainda dá uma sentença, versículo 41. Em verdade,
Eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. João, você está querendo controlar alguém que está expulsando demônios, que seriam nos atos bravos de Jesus, a inauguração do tempo do fim do mal, que é isso que significa. Expulsar demônio significa que o tempo do mal chegou ao fim. Jesus é a resposta definitiva do Pai para dizer ao mal: pronto, acabou o seu tempo. Agora é o tempo da graça, agora é o tempo do bem, agora é o tempo do bom. E Jesus ainda abre a mente de João: João, se alguém der um copo de água, não fica fora das coisas do reino. Tá bom, João, um copo de água. Imagine se nós alcançarmos essa medida, se a gente começar a fazer a lista das coisas boas que a gente testemunha dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, ou a lista das coisas boas que existem dentro da gente, que às vezes um pessimismo e um negativismo vai tomando conta da gente, a gente vai se depreciando, se automutilando, dizendo não presto, não presto, não presto, e começa a mutilar e decapitar tudo, como parece que é o que Jesus sugere agora. Tem duas sentenças muito delicadas para a gente entrar nela. Vamos lá? Nelas. Versículo 42. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Uma interpretação errada desse texto pode levar a pessoa a tirar consequências dramáticas para o resto da vida. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, abordando o tema das doenças da saúde mental, da depressão e do suicídio. Uma pessoa que lê uma passagem dessa pensa: pronto, Jesus está me autorizando a tirar minha vida, porque eu cometi um erro grave e vou escandalizar, vou amarrar uma pedra no pescoço e lançar-me ao mar, acabar com a minha vida. Tome cuidado, porque o modo com que Jesus ensina é fascinante por uma questão. O estilo de ensino de Jesus, que é o das parábolas, que é o dialogar com você sobre os temas, entrando na sua mente, no seu coração, e conversando com você a partir do modo com que você pensa. Essa é a grande novidade de Jesus. Jesus conversa, ele começa a falar com os discípulos e com as massas e conosco. Parece que ele concorda com tudo que a gente está fazendo. E aí, esse tipo de diálogo facilita a minha e a sua adesão ao ensino dele. Concorda com você, mas é técnica de pescador, gente. É pescador. Ele chamou os discípulos para serem pescados, deixar de pescar peixe para ser pescador de homem, não é? Dá a isca, pega, deixa levar. Ao que estiver lá longe, puxa. É técnica de pescador. Que não é a técnica da mentirinha do pescador, ou das mentironas. Aqui é mais elevado. Entrar na sua forma de compreender as coisas, conduzir você até a hora em que você se abre para uma compreensão mais elevada, aí ele puxa. É isso que quer dizer esta sentença do escândalo. O que é o escândalo? Se alguém escandalizar um destes pequeninos. Escândalo, na língua original da Bíblia, no hebraico, no aramaico, etimologicamente, escândalo não é um mau exemplo, não é um fato revoltante. Etimologicamente, escândalo é o mesmo que obstáculo ou armadilha. Significa o seguinte: eu tenho alguma atitude
que serve como armadilha para o outro, para fazer o outro cair. É também chamado de pedra de tropeço. Eu, com os meus gestos, as minhas atitudes, o meu modo de ser e agir, me torno uma armadilha para o outro cair. Aqui nós podemos entrar dramaticamente nos problemas dos escândalos, especialmente dos escândalos no ambiente da fé, da igreja. Todos os escândalos, sem medo de tratar e falar de nenhum deles. O pavoroso escândalo da pedofilia, o pavoroso escândalo da manipulação e da violência espiritual que nós pregadores exercemos sobre os que nos ouvem e queremos que eles se submetam ao que nós consideramos critério, como João acha que ele tem critério para mandar nos outros. O escândalo da corrupção, da mentira, da manipulação, que nós pregadores usamos dentro da igreja, mas depois o vasto território dos escândalos que pega o mundo cristão em todas as áreas, na política, na cultura, na economia, em tudo quanto é área. Mas comecemos por falar dos nossos aqui, e particularmente da minha categoria de nós pregadores, padres e bispos, o horror dos escândalos. O escândalo pede de nós, não uma atenção pavorosa para não ser motivo de queda para o outro, mas uma atenção zelosa para ser motivo de condução da nossa própria vida e da vida dos outros para Deus. A palavra escândalo está remetendo-nos a um zelo de postura. Eu vou mexer com dois conceitos muito difíceis de serem trabalhados nos dias de hoje. A minha geração dos 60, quando a gente tinha 9, 10, 11 anos, tanto em casa quanto na escola, tinham dois conceitos que eram trabalhados muito zelosamente, duas distinções básicas: o que é a moral e o que é a ética. Qual a diferença e o que tem em comum a moral e a ética? Quem lida com a justiça tem um vasto território de interpretação e, particularmente, da compreensão filosófica desses dois conceitos. Eu vou trabalhar não com o elemento filosófico, mas com o elemento teológico e com o ambiente da fé. Quando a gente fala em moral, no ambiente nosso da fé, nós estamos falando dos costumes e dos padrões. Naquela linguagem de atalho rápido, de domesticação, não é nem de educação, de domesticação. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. A ética, no ambiente religioso, quando ela é reduzida a menos do que ela está associada a uma base simples e concreta do modo de vida pessoal que cada um vive. A base dos valores que uma pessoa diz ter e as ações dela. O problema é que tanto a moral e a ética, a moral, os costumes, a ética, hoje, quando você fala em moral hoje, no ouvido do homem e da mulher de hoje, especialmente no Brasil, no mundo polarizado como é o nosso, dos extremos de direita e de esquerda, nós temos dois polos. A direita pega o aspecto moral, dos costumes e da sexualidade. A esquerda pega o conceito de ética e dos direitos pessoais ou sociais. Resumiu nisso. Enquanto nós não reconciliarmos moral e ética na mesma pessoa e para a mesma realidade, enquanto não dermos conta de corrigir o absurdo que a direita, o absurdo que a esquerda fazem, de reduzir os valores humanos e cristãos apenas em
um aspecto mutilado. Basta a pauta moral dos costumes. Ou não, tem que ser a pauta ética dos direitos. Nós precisamos reconciliar esses dois conceitos como fundamento de ação do sujeito, do indivíduo. E é nisso que nós vamos entrar agora. Nós temos que pensar no seguinte: o cristianismo nasceu num ambiente de fervura cultural do Império Romano, que herdou uma herança de quase 500 anos, 5 séculos, de hegemonia dos padrões da cultura grega, especialmente 3 séculos. O Império Romano aproveitou de toda a elaboração filosófica, política, teórica da cultura grega e elaborou toda a noção que a gente herda, que o cristianismo herda, como valores e conceitos que o cristianismo herda do Império Romano, que o Império Romano herda da cultura grega. Então, quando a gente trabalha com os conceitos morais e éticos no Evangelho, a gente precisa trabalhar e elaborar filosoficamente esses conceitos, porque senão a gente transforma isto no atalho mais burro. Moral é o que pode e o que não pode, ética é o bem e o mal. Pronto, reduz. E é preciso ampliar para ver o alcance espiritual que a fé cristã nos dá base de ampliar uma visão para sermos mulheres e homens católicos, com uma visão universal da pessoa, do mundo, da cultura, da igreja, da sociedade, da criação. O católico, ele tem obrigação de ter uma visão ampla. Católico significa universal, compreender todas as dimensões da existência. Ser católico significa ser capaz de dialogar com todas as dimensões e todos os elementos que compõem a existência humana, a criação, tá claro? O ser pessoa. E é disso que agora o Evangelho vai falar. Vamos lá? 3 sentenças duras. Versículo 43. Se tua mão te levar a pecar, leia a igreja, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 45. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. 47. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pronto. De novo, parece que Jesus entra na compreensão radical das sentenças violentas do Antigo Testamento. De talião, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Era essa a sentença que na nossa perspectiva era bárbara, mas era proporcional. A compreensão de justiça antes da lei de talião era desproporcional. Já falei isso tantas vezes aqui. Eu brigo com você, quebro o seu braço, domingo que vem a sua família reúne, vem aqui e quebra o meu braço. Isso é proporcional. Antes era, eu brigo com você, quebro o seu braço, domingo que vem a sua família reúne ali na esquina, vem aqui e corta os meus 2 braços. Isso é desproporcional. Então,
a barbárie da desproporção foi superada para uma sentença de proporção, olho por olho, dente por dente. Jesus está propondo que a gente vá muito mais do que a lei da proporção de Talião. E ele entra na conversa conosco parecendo que ele concorda com as leis de mutilações do tempo dele, que é muito comum no Islã até hoje. E mesmo em alguns cristãos católicos, desses de visão bem fechada, bem domesticada, bem reduzida à dominação e tirada a graça completamente, esse povo que prega a volta do silício, a volta da mortificação e da matança do corpo, porque tem que obedecer essa sentença que Jesus falou, cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho. O que significa isso? Eu peço a sua ajuda, que eu preciso que você me ajude a fazer o aprofundamento agora. O que significa a mão, o pé e o olho? A mão é o símbolo, síntese dos nossos atos, das nossas ações. Jesus está dizendo, do ponto de vista da ética cristã, da filosofia cristã, olha, os seus atos, as suas ações te levam a pecar, corte esses atos, corte essas ações, está claro? Se teu pé te leva a pecar, o pé representa todas as vezes o filho pródigo, quando ele chega em casa, que o pai vai ao encontro dele, manda trazer-lhe túnica nova, anel no dedo e sandália nos pés. A sandália, o pé, é símbolo da liberdade, de poder andar por onde quer. Se teu pé te leva a pecar, a pergunta que Jesus está fazendo aqui filosoficamente para nós é: como é que você lida com a sua liberdade? Se a sua liberdade te leva a pecar, comece a cortar aquilo para o qual você se vê conduzido para o pior. Tenha autodomínio, autocontrole nos seus atos, na mão, na sua liberdade, ir com o pé para onde quer. E terceiro, se teu olho te leva a pecar, arranca-o. O olho, no provérbio poético, é a janela da alma. O olho é o elemento mais sedutor, que tem alcance mais distante do que a gente tem no corpo, dos sentidos, para perceber o que é encantador ou pavoroso. O olho, na expressão rápido do diálogo da serpente com Eva no paraíso. A serpente fala para Eva: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos das árvores do jardim? Eva diz: não, Deus falou para a gente não comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Aí a serpente fala para Eva: não, de modo algum. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, donos ou conhecedores do bem e do mal. Então, se teu olho te leva a pecar, vou subir aqui para facilitar a visualização. Na sequência, se tua mão te leva a pecar, se teus atos, suas ações te levam a pecar, corta esses atos e ações que te levam a pecar. Se teu pé te leva a pecar, corta essa liberdade, tenha autocontrole sobre essa liberdade que te leva a pecar. Se teu olho te leva a pecar, é o mesmo que se teus desejos têm domínio sobre você e te leva a pecar. Porque o diálogo da serpente com Eva é aguçar em Eva o desejo de experimentar do fruto, de desobedecer a regra. Aqui, portanto, é um alcance que a gente precisa de uma visão
eminentemente católica, para não sair daqui todo mundo membro do Hezbollah ou do Hamas, ou da violência absurda de Israel contra os libaneses e os sírios. Por falar nisso, tem vários aqui, e a nossa oração por aquela violência pavorosa que o Líbano está sofrendo. Nós precisamos sair daqui hoje, irmã e irmão, com uma visão transversal da nossa identidade, do nosso ser pessoa, ser cristão, ser com o outro e para o outro. Tudo que nós somos, as ações, os atos, a liberdade, os desejos, as vontades, tudo que nós somos, é preciso que seja encontrado em mim e em você uma relação com Jesus para um autodomínio e um autocontrole, de tal forma que nós não sejamos criaturas senão para outra coisa, senão fazer a vontade do Pai. Jesus tinha um foco, uma meta: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Qual era a vontade do Pai que está no céu? Salvar-nos. Em nada ele permitiu que as mãos, os atos, os pés, a liberdade e o olho, os desejos, o levasse a pecar. Ele é o perfeito modelo de autodomínio e autocontrole, ao ponto de submeter a todo julgo violento. Perdeu a liberdade, perdeu a visão, perdeu as ações e os gestos com as mãos presas, mas não perdeu a fidelidade ao Pai de transformar este domínio que fizeram com ele sobre a cruz. Ele transformou o ato mais violento de paralisá-lo, mãos, pés e olhos, ele transformou isso na ocasião de dar a oferta última e pagar o preço da nossa liberdade, da nossa escravidão, dos desejos, da liberdade falsa que nos leva ao erro e das ações que nos levam ao mal. Ele merece uma salva de palmas. Reage, igreja. Brada! Reage! Tudo que você ler na Bíblia e não entender, e ficar assim estranho e difícil, olhe para Cristo, observe como Ele viveu, que tudo ficará esclarecido nele. Ele é a palavra viva do Pai. Aquilo que a palavra verbo, a palavra texto não te alcança, vá para a observação do modo de ser e agir e viver de Jesus, que ele deixa tudo claro. O problema é, você tem noção do que é o pecado? Esse é o problema. Que a sociedade moderna, eu vivo repetindo isso, tem dois tipos de gente doida dentro da igreja. Doida, maluca. Tem dois tipos de cristãos malucos dentro da igreja. Aqueles malucos obcecados por pecado, por quem tudo é pecado. Até o outro fazendo bem, expulsando o demônio, mas não é dos nossos, é pecado, eu tenho que paralisá-lo. Então, os dois extremos de gente doente. Aquele povo neurótico para quem tudo é pecado, e eles estão o tempo inteiro falando em pecado, em capeta e o mal o tempo inteiro. Doença, neurose. Mas temos um outro tipo de gente doente, maluca, aqueles relaxados para quem nada é pecado. Tudo pode, tudo, o amor de Deus, a graça de Deus perdoa tudo, e tudo vai ficar tranquilo, vai ficar bom. Também é um tipo de gente doida e pirada. E é preciso que nós sejamos homens e mulheres curados. Curados nas ações, curados nos desejos, curados na liberdade, num autodomínio que você vai se espantar. Num autodomínio
e ter compreensão do que é o pecado. Vem comigo rapidamente no Salmo 18, a terceira estrofe, falando da lei do Senhor, que é perfeita, que é alegria ao coração, conforto para a alma. No versículo 13, encontrou lá? No terceiro parágrafo, versículo 13 do Salmo, diz assim: mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que eu não vejo. Ah, tá. Essa é a intuição maravilhosa. Você diz assim: não, minhas mãos não me levam a pecar, não vejo nada de errado, meus pés não me levam a pecar, não vejo nada de errado, meus olhos, vou voltar com tudo, usando tudo do mesmo jeito. Só que o salmista reza a Deus dizendo que a lei de Deus é perfeita, ela ilumina tudo, que o Senhor perdoe as faltas que eu não vejo. Já pensou? Que existem faltas em mim e em você que nós não vemos. Todo mundo vê. Quem não gosta de nós vê. Os colegas de trabalho, o vizinho vê. Os que mais detestam a gente na família vê e fala: olha o que ele faz, o que ela faz. Mas a gente não vê. As pessoas que mais nos amam, dão o maior abraço, com todo o carinho do mundo, diz assim: meu anjo, eu quero bem a você, mas tal coisa que você faz está errado. Você diz: eu não faço isso, não tem nada disso, não tem nada errado. E você diz que tem consciência tranquila. A partir de hoje, você vai ter que criar coragem de dizer: não é porque eu não vejo que não existe atos maus, liberdade mal usada e desejos maus habitando em mim. Entendeu, gente? Entendeu? Não é porque você não vê. Consciência tranquila aqui é pouco. Aqui é o próprio Deus agindo em você, para que você tenha o autodomínio. Vou tocar num tema bem desgastante, que alguns vão torcer no banco agora. Mão, pé e olho. A gente precisa aprender a enxergar a realidade do mundo que nós vivemos. Esta semana nós acompanhamos o desdobramento pavoroso dos escândalos nossos no campo do domínio da elite no Brasil com relação aos mecanismos dos jogos da internet, não é? Os bets. O que descobrimos? Que essa turma do crime organizado, com a aprovação da lei desde Michel Temer, e com toda a ordem e aprovação de todas as esferas do poder público, os jogos de internet movimentam e enriquecem, dando 20 bilhões de graça para quem não trabalha, senão criando viciados em jogos. O mais assustador é que desses 20 bilhões, 3 bilhões vêm das famílias, das pessoas que recebem o Bolsa Família, os benefícios sociais, que eram para alimentar, pagar água, energia, transporte, saúde, mas tem o celular à mão e você abre o celular e a turma dos jogos estão lá bombardeando milhares e milhões de imagens, você aperta e tenta ganhar alguma coisa. 3 bilhões só no mês de agosto do dinheiro do Bolsa Família. Mas acompanha o raciocínio lógico. O Brasil trabalha, produz, paga altas taxas de impostos para o governo pega, dá para os necessitados pegam e dá para os picaretas do sistema financeiro que alimentam a grande corda do sistema financeiro,
que devolve tudo em propaganda, polarizando o Brasil em extrema direita e em extrema esquerda, para fazer a gente ter ódio do outro e não ter coragem de perguntar em que nós podemos transformar a realidade do Brasil com tanta bênção, com tanto ambiente de produção e de trabalho, num ambiente de vida e dignidade, que nenhuma pessoa precise ficar na casa dela sem trabalhar, ganhando tudo e ainda ganhando para entregar para os grandes bilionários do esquema financeiro do Brasil. Está claro? Não estou perguntando se concorda, estou perguntando se está claro. Está claro? Está claro? Então, deixar de ser ingênuo, deixar de ser retroalimentado na polarização de quem presta e quem não presta. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas o proibimos porque não nos segue. Se está fazendo bem, deixe quem está fazendo bem. Preocupe-se com o mal que está em você e comece a cuidar dos seus olhos, das suas mãos e da sua liberdade. E comece a ajudar as pessoas a terem autocontrole, porque este problema dos jogos aqui no Brasil está virando uma pandemia. Eu atendi 3 famílias vítimas de endividamentos altíssimos por causa desses jogos. Perdeu tudo, casa, apartamento, carro, tudo, porque o filho mimado, fraco, frágil, com o celular à mão, deu conta de torrar tudo. Ou nós reagimos e criamos coragem de falar sobre isso na nossa casa, em nossa família, olhar para a sua mão hoje, agora, em que minha mão me leva a pecar, meus atos me levam a pecar, e que eu preciso sair da igreja e cortar? Que ajuda eu vou precisar buscar para que minhas ações não me levem a pecar, não só a mim, e eu ainda cometa desgraças e tragédias para minha família e para tantos que não podem pagar o preço da minha irresponsabilidade? Olhar para o seu pé, se não dá para olhar por causa do banco, mexa o seu pé, dá uma torcida no seu pé e pense, em que minha liberdade tem me levado a pecar, e que eu preciso cortar essa liberdade mal usada e buscar um autocontrole? Está claro, gente? Dê uma apertada nos olhos, uma movimentada nos olhos, e se lembre das coisas que mais te seduz, te encanta, te excita, e pergunte isso: em que meus olhos me levam, meus desejos, minhas vontades têm me levado a pecar, e eu preciso criar coragem para cortar? Senão, você vai ficar quietinho onde está, confortável, e vai até conquistar muita coisa, muita riqueza, vai até ganhar dinheiro nos bets, mas olha onde você vai parar. Vem comigo. Segunda leitura. Eu não vou nem comentar, não precisa. Nem comentar, não precisa. Você vai ler as notícias do jornal da semana e comparar com essa leitura. Carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei. Leiam. Por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Leia, igreja. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Olha isso, gente. Os seus bens já começaram a enferrujar, e a ferrugem dos seus bens já começaram a comer, devorar sua carne. Conceito elevado, hein? Desce o olhar lá no versículo 5. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações
para o dia da matança. É a turma que deixa a cadeia, sai da cadeia todo dia, porque tem dinheiro, inclusive, para comprar habeas corpus para lá e para cá, né? Luxuosamente. No YouTube, canal O Influencer Digital. O influencer manipulando e dominando as mentes pelos olhos, pela sedução, pela distração. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Versículo 6. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Amém. Amém. Se sua consciência não te acusa, não caia na besteira de dizer que você não tem pecado, porque sua consciência está tranquila. Crie coragem com a sua consciência tranquila, já que ela está tranquila e ela é livre, e se ela é livre mesmo, você terá coragem de dizer ao Senhor hoje: Senhor, em que eu tenho cometido e praticado faltas que eu não vejo, mas que o Senhor é capaz de me perdoar e devolver-me hoje para minha casa com as minhas mãos não cortadas, mas educadas segundo o fundamento do amor e da ética de Cristo pregado na cruz. Meus pés me conduzirão a uma verdadeira liberdade segundo a ética da cruz. Meus olhos me conduzirão a contemplar a beleza das coisas de Deus segundo a ética de Jesus pregado na cruz. Incline a sua cabeça, feche os olhos, movimente devagar suas mãos, seus pés, movimente o globo ocular dos seus olhos e fale para Jesus: perdoa, Senhor, as faltas que eu não vejo. Corrige-me, educa-me, Senhor. Ensina-me a ser moralmente e eticamente comprometido com o Evangelho, com o seguimento de Jesus, em tudo. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que minhas mãos me conduzem a ações e atos maus, nocivos a mim e aos outros. Liberta-me. Liberta-me da escravidão de uma liberdade usada para o mal. Liberta-me dos desejos da carne, que os olhos me seduzem ao mal. Liberta-me. E vá rezando do seu modo, segundo o Espírito Santo te indica. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que é dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que é dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há canta, porque tudo que é dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. precisa
Fique de pé, deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz e reze, segundo o Espírito Santo te inspira, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por suas mãos, por suas mãos pregadas na cruz, pregadas na liberta cruz, as minhas mãos liberta as minhas mãos dos atos, das ações más más que me levam a pecar. Por teus pés pregados na cruz, liberta-me do uso mal que faço da minha liberdade e que me leva a pecar. Por sua cabeça, seus olhos presos na cruz, liberta-me da visão que me seduz para as coisas erradas, para a escravidão dos desejos, das vontades, das ambições que me levam a pecar. Liberta-me, Senhor. Salva-me, Senhor, de mim mesmo, de todo engano que eu mesmo imponho sobre mim e sobre os outros. Eu creio firmemente que o Senhor pode me perdoar. Também as faltas que eu não vejo. Eu acolho o seu perdão e a restauração da minha dignidade de filho de Deus. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus que você acolhe, aceita o perdão, aceita a correção, aceita ser redirecionado para o caminho do bem, para o caminho das coisas de Deus, na sua vida, na sua relação com o seu corpo, com a sua família, no seu casamento, com a sua profissão e com o mundo. Comece também a louvar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor verdadeiramente nos liberta as mãos, os pés, os olhos de toda condenação da escravidão do pecado e regenera a nossa liberdade de filha e filho. Obrigado, Jesus. Eu vou olhar, vou estender minhas mãos, vou dar passos na direção do que é de Deus e das coisas de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Faça da forma mais bonita que Jesus espera que você faça. Dê e receba um abraço bem carinhoso, desejando a paz de Jesus com muito carinho. Saudai-vos. Vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Erga sua mão bem alto e cante essa paz, mandando essa paz para o mundo. Quero te dar a paz para quem está sofrendo, do meu Senhor, para as vítimas